É importante a gente entender também esse processo, né, de controle de civilizações, esse processo de preconceito, a questão da escravidão, tudo isso está relacionado. E outro país, né, que também passou por esse sistema escravista é hoje um dos países com mais casos de racismo e confrontos, né, entre negros e brancos do mundo. Eu estou me referindo aos Estados Unidos, que também vem de uma tradição escravocrata, né, principalmente nos estados do sul, e que tem sua origem lá na Guerra Civil, né, americana, segunda metade do século XIX, onde o país, né, ele estava num processo de industrialização crescente e a situação do sul era a manutenção da escravidão. Grandes plantadores de algodão, fazendeiros, né? Muitos filmes retratam isso, mas o norte já estava passando por um processo de industrialização. Então, quando o presidente Abraham Lincoln, né, decretou a abolição, inclusive muitos negros, né, ingressaram nas fileiras, né, dos nortistas, lutando, né, para conseguir sua liberdade também, e depois, com a vitória desses, né, nortistas, os habitantes do sul ficaram muito ressentidos. Então, nessa época, várias associações racistas surgiram. A mais, né, temida e conhecida é a Ku Klux Klan. E ela age de uma forma extremamente violenta, ela é composta muitas vezes por cidadãos honoráveis que se escondem através de capuzes brancos, né, se reúnem nos seus rituais, né, onde uma cruz pegando fogo é o símbolo, e matam, assassinam, né, eles cometem atrocidades até hoje. Infelizmente, com a eclosão aí do fenômeno da internet, eles espalham seus ideais por várias partes do mundo. Se integram hoje, inclusive, aos skinheads, que são um fenômeno que surgiu na Alemanha, né, os cabeças raspadas neonazistas, e em conjunto com eles são capazes de muitas atrocidades contra negros, judeus, homossexuais, né, e contra qualquer povo estrangeiro. É muito importante a gente lembrar de toda a luta, né, da comunidade negra dos Estados Unidos pelos direitos civis. 100 anos após a abolição da escravatura, né, lá nos Estados Unidos, os negros ainda eram totalmente segregados. Eles viviam em condições muito complicadas, eles não tinham direitos políticos, eles não tinham direitos a assentos, eles eram separados do convívio, né? Era uma situação extremamente triste, né? Bastante dramática. E esse processo de luta pelos direitos civis tem, na figura do pastor batista Martin Luther King, uma importante, né, luz nesse caminho, né, da comunidade negra. É muito interessante pesquisar, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, né, a trajetória da Rosa Parks, né? Se recusou a ceder o seu assento para um branco, foi fichada, né, levada até uma delegacia, e ela acabou, junto com o próprio Martin Luther King, né, naquela época, mobilizando a comunidade para boicotar os transportes públicos, né, na região, né, de Atlanta, e durante mais de um ano os negros que viviam naquela região não usaram os ônibus, o que obrigou essas empresas a rever as suas leis discriminatórias, né, segregacionistas. O Martin Luther King proferiu o famoso discurso, né, I have a dream, eu tenho um sonho, né, onde os meus filhos sejam, né, respeitados pela sua cor, né, e pela sua integridade também. Ele acabou sendo assassinado, né, por um radical também. Mas toda aquela luta, né, que ele, juntamente com outros, né, que defendiam uma política de paz, né, que defendiam uma cultura de paz, né, um princípio de não violência, como o próprio Gandhi tinha feito isso no processo, né, onde os hindus conquistaram a sua independência. Esse exemplo de Martin Luther King ficou, né, para sempre e foi fundamental para que os negros conseguissem os seus direitos civis. No entanto, né, nós sabemos que as características do racismo norte-americano, né, contra o negro são diferentes, né, no Brasil. Né? Lá, o indivíduo
que tem descendência negra, não importa se ele seja branco, se ele tem a pele branca, ele é considerado negro também. Então essas raízes, para eles, são muito consideradas. E essa violência que explode, né, em muitos confrontos é resultado deste preconceito que ainda permanece. Nós temos casos cada vez mais atuais, né? Então é um confronto que deixa um saldo extremamente negativo, que deixa vítimas, né, de ambos os lados, né, hoje, né? E que é difícil de combater. Estamos passando por um processo, né, de representatividade dos negros maior, não apenas nos Estados Unidos, como em outras partes do mundo. Mas esse processo depende muito de educação. Preciso educar para a diversidade, né? E não apenas educar mostrando uma visão da história, uma visão cultural, né? Mas sim respeitando, né? Sendo tolerante. A prática da tolerância deve ser a base, né, de qualquer sociedade. Senão, ela vai se tornar uma sociedade baseada no ódio, né, baseada na violência. E isso não é o que nós queremos.